Se você chegou até aqui, é porque está no podcast Aprender a Vida Inteira, um canal que tem como propósito a educação, a saúde e as histórias de vida inspiradoras. Estamos nos canais do YouTube e no Spotify. E você pode se inscrever gratuitamente para acompanhar nossos conteúdos e chegar bem pertinho dos nossos convidados. Hoje, dialogaremos sobre um tema bem relevante, que é a educação das lideranças. Afinal, será que estamos numa nova relação das marcas com os seus clientes quando se trata de líderes das grandes marcas? O episódio O Desafio Atual das Marcas, Experiências e Conexões está no ar. E o nosso convidado de hoje é uma sumidade no tema que eu estou muito honrada em trazer aqui. Ele tem muito para nos contar, para nos ensinar, tendo em vista a sua trajetória de vida e a sua genialidade na área profissional. Ele é um visionário. Transformou marcas globais como as gigantes do entretenimento esportivo, NBA e a UFC. E essas marcas ele transformou em verdadeiros love brands no mercado brasileiro. Conselheiro de empresas, reconhecido pela Bloomberg Linha como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Ele foi premiado como profissional do ano pela Máquina do Esporte, sendo também LinkedIn Top Voice. Estamos falando do Rodrigo Vicentini. Mara! Bem-vindo aqui. Estou até nervosa, porque também, você tem uma experiência com um honra. grande público no mercado global e eu tenho certeza que toda a sua experiência, toda a sua história de vida vai contribuir muito com líderes, né, de todo o nosso país e, quem sabe, do mundo. Prazer, muito obrigado pelo convite. Estou animado aqui que eu sei que eu vou aprender muito com essa troca contigo. Obrigada eu. Rodrigo, você chegou em grandes marcas do entretenimento esportivo, né? Eu lembro assim, meu filho, seu fã, por conta da NBA House, tudo que ele está fazendo. Meu filho gosta de esporte, falou, nossa, aquele cara. Então, assim, conta pra gente um pouco, como é que você chegou nesse lugar? Como é que foi a sua trajetória? Eu tive, acho que eu tive a sorte, enfim, a minha construção de carreira foi muito pautada com o que a gente chama de love brands, né? Então, tive a oportunidade, né, de liderar a NBA nos últimos quase 10 anos. Antes disso, ajudar a montar o negócio do UFC aqui no Brasil. Antes disso, trabalhei ajudando a trazer o Lollapalooza para cá e por aí vai. Então, são marcas que a gente fala que são marcas, né, essas love brands, né, que despertam muita paixão, né? Então, acho que poder trabalhar com essas marcas e que envolvem paixão, que envolvem encantamento, né? A gente deixa de falar muito de consumidor e fala muito de fã, né? Mas é outro tipo de relação. Olha, né? Que interessante, quer dizer, então, sai a palavra consumidor e entra a palavra fã. É fã, literalmente. Eu brinco que é um bicho totalmente diferente. Né? O fã é muito bom quando ele te ama, mas também quando ele não gosta de você, eu brinco que a pedrada é mais pesada, né? Mas a hora que você envolve paixão nessa relação, não é somente uma transação, né? Não é somente um produto que você vai numa loja, compra e vai embora, você tem uma expectativa alta, né? Então você tem uma oportunidade muito boa de encantar esse fã. É aí onde eu brinco muito que a mágica acontece. A hora que você consegue trazer o componente de encantamento, de superar a expectativa, parece que tem algo, aquele fator, uau. Sabe que quando você vai numa loja, você tem uma experiência legal, você fala, filho, eu preciso te contar uma história. Minha esposa, eu preciso te contar uma história. Meus amigos, você acaba vendendo essa marca, né? Então eu tive essa oportunidade ao longo da minha carreira de trabalhar com essas marcas que tem esse fator ali muito especial, né? Despertar essa parte de encantamento e paixão nos consumidores que se tornam fãs. E aí, dentro dessa sua experiência, né, você fala do encantamento, como que você tendo uma marca, as grandes, às vezes uma marca pequena, como que você pode despertar o encantamento, Rodrigo? Eu acho que tinha um desafio, né? Sempre teve esse desafio dessas marcas, esses gigantes globais quererem entrar no Brasil, porém o Brasil é um país muito específico. Né? Eu brinco muito que aquele racional de copiar e colar não funciona em nenhum negócio aqui no Brasil. Né? Então eram marcas gigantes lá fora, porém aqui nem existiam.
Certo. Né? Então, acho que você entender muito bem... E ainda bem... mais sendo o país do futebol, né? É o país do futebol, é o país que, infelizmente, não fala inglês. É um país que não necessariamente tem as grandes estrelas performando em alto nível, ou seja... Exato. Então, a hora que você põe isso em perspectiva, acho que você tem que ter uma humildade muito grande de entender como é que o Brasil funciona. Né? Que o Brasil é um mercado de longo prazo. Né? O Brasil, pelo menos na minha opinião, é um país que, se você quiser algo de curto prazo, descarte. Agora, se você fizer um investimento, entender as diferenças, né, a cultura, as regionalidades, como é que o brasileiro funciona, médio e longo prazo você vai ter um retorno muito bom. Então, a hora que você tem a oportunidade de trazer essas marcas para cá, tropicalizar, né, a estratégia, isso começa a ter uma engrenagem muito poderosa. Né? E você começa a entender como é que o brasileiro consome esporte, como é que o componente fora de quadra ou fora de campo é forte, né? A parte de lifestyle, a parte de roupa, a parte de música, ou seja, a gente consome esporte de uma maneira muito diferente, entretenimento de uma forma diferente. E a beleza disso tudo é que o brasileiro é muito engajado. Né? A hora que a gente começa a ver os números em qualquer plataforma de rede social, produção de conteúdo, a gente consome demais. Ou seja, a hora que você vai nessa avenida que tá vazia, vamos dizer assim, traz essas marcas para cá, para poderem construir seus negócios aqui, conectar, engajar com a marca, com os fãs brasileiros, isso é uma equação muito poderosa. Né? Então, acho que eu tive essa felicidade de liderar essas marcas e entender como o brasileiro funciona e despertar essa paixão nesses brasileiros para consumirem cada vez mais. Né? E é isso que é a beleza, né? Porque, no fim do dia, eles vão amplificando. Quer dizer, você parte do contexto onde esse possível fã está inserido. Sim. Você partiu desse contexto. Então, você chegou... Bom, a gente vai trazer aqui... Nós estamos aqui no Brasil e para eu potencializar esse consumo, né, muito entre aspas que a gente está falando aqui, eu vou tentar entender como que essas pessoas funcionam e mais ainda, como esse país funciona. Porque Sim. ele tem um potencial embutido. Gigante. E aí tem uma diferença, e eu vou colocar o seu filho na berlinda agora, que é o seguinte, ele já era um fã. Então, sei exatamente o que ele quer consumir. Então, acho que o grande desafio, de forma simples, é quem já está conectado com a marca, eu já sei o que ele quer. Eu preciso estudar, ler dados, pesquisas, para entender o que mais ele quer. Como que eu vou continuar superando a expectativa, porque ele está ali conectado, ele já está comigo. Né? Agora, a Silmara não tem ideia do que seja. Como que eu chego nela? Então, o exercício é manter os fãs fiéis, não deixar, né? Hoje em dia eu brinco muito que, assim, com o dedo pro lado, você perde a tua audiência e nunca mais você vai conversar com essa pessoa. Então, eu tinha esse desafio de manter essa base fiel e engajada, porém aumentar o meu funil, ou seja, trazer mais pessoas que não me conheciam. Então, não necessariamente está atrelado ao esporte. Né? A gente fala muito hoje de comunidade, de engajamento, de produção de conteúdo. Acho que o esporte, o entretenimento tem essa vantagem porque fica mais fácil de mostrar essa estratégia. Né? Mas hoje qualquer produto precisa fazer isso, né? Saber lidar com comunidades e engajar para vender qualquer tipo de produto. Então eu pegava as pessoas que não me conhecessem, entender que tipo de estratégia eu poderia usar para trazer a Silmara para perto. Não quer dizer que você vai consumir que nem teu filho consumia. Porém, eu começo a trabalhar a Silmara ali para trazer ela para perto. Aí eu levo ela num show, assiste uma transmissão na TV, consome um conteúdo no Instagram e aí começa a girar essa roda até a hora que ela vira mais fanática do que o próprio filho, entendeu? Acho que essa é a que é mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Exatamente. Porque conheci seu trabalho, eu lembro quando o meu próprio, falando dele, né? Ai, mãe, você precisa ver a casa, a NBA House, porque ela é maravilhosa. E eu falei, mas o que eu vou fazer no negócio de basquete? E fui eu com meu marido, muito para acompanhar, ele estava lá e tal. E quando a gente entra, a gente teve ali uma experiência que eu falei, meu Deus, o que é isso? Que coisa gigantesca que está acontecendo era perto da minha casa, que a gente nem sabia, né? E aí você tem uma experiência. Fala um pouco dessa coisa da experiência do cliente. Eu acredito ou muito do fã, como você fã, usa, né? Do cliente, do consumidor, né? A gente tem acho que o brasileiro, né? A gente adora ser bem tratado. Sim. Né? E a hora que você põe em perspectiva as experiências, né? E não necessariamente as marcas levam isso muito a sério, algumas levam isso de uma maneira quase uma religião, que é o que eu gosto muito. Outras ainda pensam que a experiência é algo supérfluo, né? Mas hoje em dia, né? Acho que a liderança, a hora que você coloca na cadeira como uma pessoa física,
você adora ser bem tratado. Você quer comprar um produto no final de semana na rede social, você quer apertar o botão, você não quer ter fricção e quer que o produto chegue na sua casa. Você quer ir num show, você quer ir num teatro, você quer ter um momento bom, né? Então, hoje em dia, você percebe que as pessoas querem ser bem tratadas, a gente está louco para se divertir, né? Então, a hora que você está numa rede social ficando 5 horas por dia, você pode consumir notícias, você pode consumir informação, mas no fim do dia você está ali querendo se entreter, né? Ou seja, na ótica de liderança, para você vender um produto ou um serviço, você precisa ter esse componente. Porque senão a concorrência é basicamente os dois vendendo a mesma coisa, né? Então, acho que esse componente da experiência, a hora que você adiciona o componente de experiência, você consegue encantar um consumidor ou um prospect, a chave vira mais fácil. Então, você já percebeu, se você vai num hotel, você vai num restaurante, você vai comprar uma roupa, não importa o que seja, se você é bem tratada, se tem uma experiência boa, sem fricção, bem atendida, você sai de lá feliz. Né? Não foi somente uma transação. Você nem vai lembrar o preço, possivelmente, do que você comprou. Mas qual que é a virada de chave aí que eu acho muito bacana comentar? Uma coisa é você chegar num serviço ou produto, transacionar e ir embora. Comprei esse quilo de arroz, independente do que seja, por tantos reais. A outra coisa é você sair de lá e falar: nossa, fui nessa loja, foi incrível, vou voltar lá. O que acontece? Você já alimentou a recompra, eu brinco que você para de comprar e você começa a vender a marca. Isso é muito poderoso, né? Então, eu brinco que o cliente, o consumidor, ele compra, o fã, ele vende. E isso serve para tudo, né? Como você disse, tem a loja, tem os serviços. Pra Isso tudo. pode ser um médico, um dentista, prestador de um serviço, curso. Independente do que você venda, né? Acho que todo mundo vende alguma coisa. Exato, Né? no Então, seu a hora trabalho, que você tem uma experiência sem fricção, uma experiência que supera a tua expectativa, né? Até porque a gente está cansado daquele básico, né? Aquele arroz com feijão. É isso que eu ia falar, o que você mercado está supera saturado, eu assim, acredito está que sim. chato Eu nesse acho que sim. sentido? Está muito parecido. Né? Então, É. a hora que você tem uma experiência melhor, né? E assim, a minha experiência de grandes shows, grandes eventos, por aí vai, mas isso dá para aplicar, como você comentou, num consultório, num dentista. Né? Por que não ter uma experiência melhor? Né? Você ir fazer somente o canal é chato. Qualquer um pode fazer. Agora, você tem uma experiência no consultório melhor, né? Que você customize o que o cliente quer, que ele saia de lá, apesar de ser uma experiência dolorosa, né? Ele vai sair de lá mais feliz, ele vai te recomendar. Na hora que te recomenda, essa é a propaganda mais barata que tem, né? A gente fala muito que o fã, colocando teu filho na berlinda de novo, ele é aquele que no almoço de família do domingo tá com uma regata de um time tal e falando o tempo inteiro bem do que ele, da paixão dele. Então isso envolve paixão e te recomenda, tem mais recompra, aumenta o ticket, por aí vai. Puxa vida. Agora, Rodrigo, a gente está falando de marcas, né? E aqui é um canal também de educação, né? A liderança. Porque você é, né, um dos grandes líderes aqui do mercado. Como é que é esse engajamento para o seu cliente interno? Né? Como que você, me fala, como que você, por exemplo, conseguia fazer um grande evento daquele? Como é que é isso? Como é que é? Eu acho que o público tem essa curiosidade de conversar com um CEO que foi e que fez grandes eventos e trouxe multidões. Como é que é? Eu acho que assim, né? Acho que a liderança hoje em dia passa por uma grande transformação. Né? Então, acho que aquela figura do chefe de cima para baixo, que manda ir para a esquerda, manda ir para a direita, aí ele está ao certo, é do jeito dele, eu acho que isso já acabou. Eu acho que você tem... A liderança hoje em dia ela é cobrada para inspirar. Né? E eu, particularmente, meu estilo de gestão, eu gosto muito de dar autonomia para as pessoas. Né? Tem pessoas que entendem como isso funciona e não necessariamente todas vão conseguir fazer isso. Né? Então, acho que os liderados, né, eles têm um papel também de ajudar o líder. Né? É uma troca. Quer dizer, contribuir com ideias, com propostas. Serem ouvidos, trazer ideias novas, propostas, e algumas delas não vão fazer sentido na ótica de negócio, e outras vão ser seguidas e executadas e por aí vai. Então, acho que tem uma troca, né? Hoje em dia, acho que há tempos atrás tinha a figura do líder, top-down, façam o que eu estou mandando. Acho que hoje em dia é uma troca. Né? Acho que é muito mais do líder poder inspirar e direcionar, né? Não deixar ir tão fora do que é a estratégia da empresa, mas as pessoas terem, né? A gente fala muito do empowerment, né? Da autonomia para poder, né? Eles são os especialistas. Né? No limite, cada área sabe muito mais da sua especialidade do que o líder. Só que o líder consegue juntar isso tudo e dar tração. Né? Então, acho que essa é a beleza e o desafio, tá? De liderar, porque muitas vezes o líder não vai saber mais do que o liderado. Por exemplo, existe uma relação de confiança para falar, ok,
vai que eu te dou suporte. Você sabe que né? um dia eu vi um grande líder, ele falou assim, olha, eu sei ele era também um CEO, eu sei um pouco de tudo e nada do específico. É isso, é isso. Um pouco de tudo eu sei, porque é muito generalista, e né, acho que tem o um papel. agravante hoje em dia, que é o seguinte, a velocidade da informação é impossível acompanhar. Né? Você não consegue ser um líder que saiba de todas as pautas que existem na empresa. Né? E das mudanças, né? Tá mudando tudo muito rápido. Toda hora. Então acho que você tem que conseguir confiar no teu time, né? E ter os melhores com você, que saibam trabalhar contigo e por aí vai, para realmente conseguir, olha, aquela pessoa é especialista de eventos, aquele outro é especialista em produção de conteúdo. Se ele fala que tem que abrir a câmera dessa maneira, produzir, distribuir dessa forma, eu tenho que confiar. Né? Então acho que essa é a parte, acho que é o desafio, mas ao mesmo tempo a beleza de ser líder hoje em dia. A gente quando pensa em influenciar, né? Porque não deixa de ser uma grande influência de pessoas, né? E o que me atrai muito no seu trabalho é que é uma influência do bem. Porque a gente estava conversando há pouco, né, sobre as grandes redes que têm influenciado jovens e violência e tanta coisa, e como é que os pais fazem, né? E aí, quando você entra com essas pautas, você também gera uma contraprogramação, como, Sim. por exemplo, você fez com o esporte. Porque o esporte é algo que faz bem, é algo que une torcidas. Estou falando num caminho positivo, Sim. né? Porque tudo tem esses seus pequenos desvios, né? Mas a gente está falando nos caminhos positivos. Como é que você vê isso, de inserir pautas com marcas, porque as marcas também estão fazendo revisões, né? A gente Sim. vê hoje grandes marcas de roupas pensando mais em sustentabilidade. Esse caminho, né, tá acontecendo mesmo? Sim. Acho que a iniciativa privada tem uma responsabilidade muito grande, né? No mínimo de devolver para a comunidade, ou seja, pegar pautas mais, usar a ESG de uma maneira mais... Porque aparece muito na estratégia, não na execução. Né, mas acho que levar isso a sério. Acho que algumas sim, mas tem um espaço muito grande ainda que tem que ser trabalhado. Né? Acho que quando a gente traz essas pautas, né, quando você pensa das marcas, né, quando você pensa em comunicação, hoje em dia, né, há muitos anos atrás, quando você compara com a realidade de comunicação hoje em dia é muito difícil eu chegar na Silmara e passar a mensagem da minha marca. É muito difícil eu vender essa caneca se você não estiver interessada. Né? Eu brinco que tem o tal do algoritmo, que eu não consigo chegar em você. Né? E quando você pensa na mídia convencional, tem o seu valor, mas tem um desafio muito grande. Né? Não necessariamente a pessoa vai estar ali na TV sentada com atenção. Né? Acho que tem o fator atenção, que é um desafio gigante. Né? Hoje em dia, esporte, entretenimento, podcast, a gente briga por atenção. Exatamente. Né? Então a competição está aí. Então não é tão simples eu chegar com um comercial de 30 segundos e te vender essa caneca. É quase impossível hoje em dia eu chegar em você. Então, acho que essa questão de você conseguir trazer essas pautas para a mesa, né? E realmente eu conseguir, voltando ao ponto que a gente falou de encantar, de entreter, as marcas têm um papel importante de enxergarem que elas vão entreter para poder chegar na Silmara. Senão não chega mais. Né? Porque ela vai estar aberta, vai estar disposta, vai querer uma oferta nova, mas ela está se divertindo. Né? E a hora que eu consigo encantar, eu vou conseguir vender essa caneca para você. Então, acho que aí que está eu vejo uma virada importante no mercado de comunicação, que não é somente empurrar um produto, é o contrário. Eu vou ter que encantar a Silmar para sim conseguir vender esse produto. Né? Essa é uma mudança importante. E como que você falou do algoritmo, como que você está vendo isso? Porque, por exemplo, agora mesmo eu vim conversando e uma colega falou assim, olha, sabe aquele grupo Omelete que eles fazem críticas de seriado e tal? Aí eu contei para ela, falei, nossa, eu estou num momento que eu estou colocando uma poesia por dia e eu pesquiso as poesias. Rodrigo, eu sou só impactada por poesia. É isso. Então, só vem poesia no meu Instagram. Nem as pessoas que eu sigo, ninguém. Então, eu estou preocupada porque eu estou vendo mais ou menos, para você ter uma ideia, umas 80 poesias por dia. Sim. Então é o Poesia Flix, é Contexto e Literatura. Então é só isso que está acontecendo. E aí a caneca não vai chegar nunca, porque eu não estou vendo mais nem o Omelete agora, que eu sigo também. Sim. Então como é que você está? Você que andou fazendo viagens, tá se especializando cada vez mais, porque é uma pessoa, gente, que não para de aprender, né? Ele estava estava falando sobre isso, assim, quer dizer, essa humildade de aprender, de se abrir para o novo, né? Como que você está vendo? Eu acho que tem um desafio muito grande, né? Acho que eu queria muito conhecer esse tal do algoritmo, tomar um café com ele para... porque é uma tendência, né? Não tem como, né? E a hora que você pega as novas gerações, né, elas estão 100% no digital.
né? Então, é muito complicado você conseguir burlar ou bypassar o algoritmo e empurrar essa caneca, né? Só que isso a gente está falando de consumo, mas existem pautas mais complexas que estão chegando por trás do algoritmo e é uma maneira difícil, né, de você entender os comportamentos e por aí vai. Você comentou, né, de aprender, realmente eu estou nesse momento inquieto, né, com fome de conhecimento, porque a revolução que a gente está passando, né, eu estou evitando falar de inteligência artificial, mas assim, é uma revolução muito importante, né, a forma que a gente aprende, que a gente consome, que a gente cresce, que a gente impacta, que a gente influencia, que a gente quer viver a experiência. Mudou totalmente, né? Então acho que tem um desafio importante, né, e acho que isso não é agora, mas vai ser questão de pouquíssimos anos, com a beleza, né, com o artifício da inteligência artificial, basicamente todo mundo consegue fazer qualquer coisa hoje, né? Então, se eu quero estudar qualquer assunto, você pode viajar, fazer uma imersão executiva, mas você pode já aprender na sala da sua casa, no YouTube ali, vai ter o curso que quiser. Você faz o curso do MIT Exato. online. E aí você está na dúvida, você vai falar com a inteligência artificial e me dê os principais assuntos sobre isso, você consegue, né? Eu acho que hoje em dia, acho que isso é muito rico, né? A beleza de você se educar está muito mais acessível. Né? Então, a hora que você pega o país, Brasil, do terceiro mundo, América Latina, hoje a gente está numa página muito próxima de outros países do mundo, na questão de poder aprender. Então, essa é a parte boa. A gente tem acesso, né? A gente tem acesso. O acesso chegou. Então, assim, não tem mais desculpa que eu não consegui crescer na carreira porque eu não aprendi tal assunto. Acho que está mais fácil. Por outro lado, quando eu falo em médio prazo, poucos anos, né, eu tenho medo de falar de esses timeline, porque está passando muito rápido. Talvez no próximo episódio já virou já mudou notícia tudo? velha. Qual que é o desafio? Vai ficar tudo muito igual. Né? Então, acho que todo mundo vai ter ferramentas que vai ficar tudo igual. Então, o que eu acredito? A diferenciação vai estar na experiência humana, vai estar no capital humano. Então, acho que é aí que está a beleza. Né? Então, a gente está, ao mesmo tempo, passando por um momento que a gente está muito distante e onde tudo indica que com o artifício de inteligência artificial e por aí vai fora, vai virar tudo meio que commodity, né? Mas, ao mesmo tempo, qual é o diferencial? Vai ser a Silmara, vai ser o Rodrigo, vai ser a conexão humana. Então, acho que é aí que vai virar a chave. Porque senão a caneca, eu vou fazer a caneca igual a tua ou melhor. E aí no dia seguinte você já faz uma melhor. Em um minuto, você põe no ar, alguém a caneca, já... coitada, sobrou para a caneca nesse episódio. Exatamente. Assim, você lança uma coisa, a concorrência vai conseguir chegar rápido nisso. Né? Então vai estar tudo muito parecido. Né? E com um grau de excelência alto. Só que para você se diferenciar, acho que o capital humano é que vai fazer a grande diferença. E esse capital humano, além da conexão, vai envolver criatividade também. Total. Não tem jeito, né? Não tem como escapar. Né? Acho que aí... Que aí quando a gente fala assim, né, que você é um líder visionário, você não está contando para a gente, mas você tem uma criatividade incrível, né? Sim, acho que a minha olhar carreira uma coisa foi muito ver... pautada nisso de... acho que eu brinco muito que eu não gostava do arroz feijão, né? Apesar de eu adorar comer arroz feijão, assim, gente, o arroz com feijão não é o que vende mais, né? A gente tem que conseguir subir o sarrafo, entregar algo a mais. Ainda mais quando você lida com paixão, com fã, com música, com esporte... pensa que a pessoa guardou dinheiro o ano inteiro para poder ver um jogo da NBA lá fora. Ou para ir num show do Foo Fighters no Lollapalooza. Sim. Aquilo ela vai levar para o resto da vida. Imagina a expectativa que ela tem. Ou seja, não dá para entregar algo básico. Tem que ser um negócio incrível. Para ela sair de lá e falar, eu nunca mais vou esquecer esse momento. Tem que ser algo memorável. Tem que estar impresso ali na parte emocional, entendeu? Você traz assim que sobre... o seu time, né? O seu próprio time, no sentido de atender às ideias, às expectativas, a especialidade deles, Sim. né? Mas e o engajamento? Acho que tem um ponto que está muito atrelado ao engajamento. Porque para funcionar tudo, por exemplo, no Lollapalooza, a engrenagem tem que coisa tem que estar, né? Eu acho que tem um lado, né? Acho que aí é uma característica que eu sempre tive. Eu sempre fui muito inconformado, né? Então eu brincava assim, para fazer só isso não precisa de mim. Né? Óbvio que dá muito mais dor de cabeça. Né? Imagina o quanto que você já não inventou. Exato. E eu falo muito que assim, a primeira versão de qualquer projeto é só uma tentativa. É muito difícil. Não lembro um projeto que chegou, tive uma ideia, vou fazer esse projeto, eu tenho aprovado. Eu tenho validado. Né? Por quê? Acho que é uma forma de você se provar, mas ao mesmo tempo puxar o algo a mais do teu time. Né? Então, a hora que traz uma proposta, você pensou nisso, você pensou nessa ótica, você viu essa perspectiva, a pessoa fica olhando, óbvio que deve me xingar por dentro, assim, meu Deus, passei semanas fazendo isso,
Mas a hora que volta e faz a refação, vem algo muito bacana, né? E eu tinha essa coisa assim de falar, lembre-se que você está mexendo com a paixão de uma pessoa. Ou seja, você tem que levar a expectativa lá em cima, né? Então acho que a partir daí as pessoas acabam comprando isso e olhando que elas melhoraram como executivos e trouxeram um projeto muito melhor. E a hora que ele é executado e você vê lá uma criança, um fã sorrindo, chorando, o que quer que seja, você, pô, fizemos o trabalho certo, né? Só que aí para isso você precisa conseguir engrenar todo mundo, né? Tem que estar todo mundo comprado na ideia. Então acho que esse que é o desafio. Então, assim, Silmara, José, Maria, vamos todos juntos subir esse sarrafo e entregar algo melhor. Acho que esse é um grande desafio como líder. Então, assim, a gente tem como tendência, né, essa conexão com o fã, a experiência que ele vai passando, mas também tem essa coisa que esse bicho de 7 cabeças, porque nesse momento ele é isso mesmo, que é que você falou, gostaria de tomar um café com o senhor algoritmo, né? Exato. Para tentar entender o que vai acontecer, né? E ele muda muito rápido, né? Acho que você vê qualquer algoritmo de qualquer rede social é algo impressionante, né? Como eu tinha comentado, eu acabei de chegar da China e eu vi uma solução que está chegando agora no Brasil, né? Onde é o tal do live commerce. Ok. Né? Que é basicamente essa mesa, né? Eu tive a oportunidade de visitar um estúdio onde tinha uma apresentadora, que é uma vendedora, não é uma influenciadora, é uma vendedora literalmente. Ela fica sentada com esse microfone e começa a vender, tem uma câmera aqui na frente. E você fala, é uma máquina de venda. Em turnos de 4, 5 horas, troca a apresentadora, né, a vendedora, e começa a vender. E a hora que você pega o celular para ver... Mas ela fica o quê? É um vídeo? Ela está ao vivo. Ao vivo? Ao vivo, com uma câmera na frente dela. Tem uma pessoa do lado mediando, né, o chat, por aí vai. E a hora que você sai do estúdio para ver o resultado na hora, você abre ali a rede social, 400, 500 mil pessoas ao vivo consumindo. Então, assim, é uma revolução para a forma que a gente compra as coisas, né? Então, isso está chegando no Brasil agora, né? O TikTok está trazendo essa solução, deve lançar, está em vias de lançar. Chama muito a atenção, porque é uma velocidade muito grande e é um poder de influência gigantesco. Né? Então Deus. Tem a pessoa ali falando, estou com esse tênis da marca XPTO, ele é macio, eu consigo pular, babá, e só hoje no preço tal. Tudo muito rápido, né? Entregue, chega na sua casa em 3 horas e próximo assunto. Então, assim, isso tá vindo, né? Então, a hora que você vê como é que você vai se conectar para vender essa caneca, você vai ter um desafio ainda maior, porque você vai ter que construir essa audiência para te consumir, né? Olha, assim, a gente não sabe nem... eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu fico com dúvida aqui até para fazer a pergunta para você. É porque, assim, é muito diferente de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente sabe, mas algumas certezas me parece que ficam, né? Que é justamente a experiência humana. Total. Que é a criatividade humana. É isso. Quer dizer, o quanto a gente precisa incentivar os times de vendas, times de produção, times de ideias de produtos, para que, ao gerarem produtos e serviços, a criatividade não fique, né? E ele pense nesse bem-estar, nessa alegria. Como é que fica nesse sentido? Eu nem sei se vai existir, se vai ser tudo tão veloz. O pós-venda, por exemplo, né? Qual é a tendência? Né, porque você tem o antes... Porque você falou do manter também o fã, né? Exato. Acho que você tem a questão, né? O antes, que é eu trazer para a base, né? Eu entender o que ele quer, eu conseguir engajar. Tem o durante, que é a experiência de venda, né? Do show, do jogo, de vender a caneca. E tem o pós. Toda essa jornada do fã está conectada. O antes, o durante e o depois. O pós-venda, você não pode pisar na bola. Então, assim, se eu receber essa caneca, ela está trincada, eu não posso ter fricção nesse processo. Eu tenho que ter a garantia que eu vou devolver essa caneca e essa caneca vai voltar, possivelmente com... Vou simplificar muito, tá? Com um post-it assinado pela Silmara. Rodrigo, me desculpe o incômodo, segue a nova caneca e ainda estou te dando um chocolate. Que se parar para pensar, né? A gente está num mundo de tecnologia sensacional. Mas a hora que você volta anos atrás, é conexão humana.
Né? Então, anos atrás, a caneca não chegava em 3 horas na sua casa, com um motoboy, nada disso. Você tinha que ir na loja comprar. Sim. Mas fazia uma diferença a hora que o dono da loja te atendia bem. Se o Marco, que bom que você está aqui, essa caneca é excelente, pô, leva um chocolate. Eu tô querendo simplificar, né? Porque às vezes a gente tem tantas tecnologias, tantas soluções, mas a conexão humana, se não tiver, não adianta. Né? Então, acho que o antes, o durante e o depois é tentar não ter fricção, porque a Silmara vai voltar. Ela vai ter recebido essa caneca e vai querer recomprar. E se teve um problema, resolva rápido. Né? Lembra que a expectativa é alta. Se a expectativa é alta, você tem que agir rápido e no que você agiu rápido como remédio, como superar essa expectativa. Assim, poxa, o prato caiu aqui, porém eles conseguiram mesmo assim resolver um problema. E a gente tende, né, na velocidade de tudo que a gente está vivendo, às vezes a esquecer esse pós, não é? Não é por mal. Vendeu, vira as costas e Vendeu, vai embora, vira as costas, porque eu já tenho que atingir a meta, porque e esquece que essa própria pessoa pode retroalimentar o projeto. E é o mais barato, né? Você disse que você trabalhou, né, com Lollapalooza, UFC, NBA. Quando a gente fala dos grandes grupos, porque você fala é uma experiência individual dentro de um coletivo, né? Porque aí não está só na caneca, eu estou vivendo um show maravilhoso, um jogo, a NBA House. Como é que vocês pensam isso no sentido do coletivo? Eu acho que tem um pensamento aí importante, né? Que aí eu volto à questão de entender como é que o brasileiro consome, né? Então, a hora que você pega um Lollapalooza, por exemplo, né, eu estou falando isso eu participei das 2 primeiras edições aqui no Brasil, né, na época que ninguém sabia falar Lollapalooza. Era um mega desafio. Eu ainda falo Lula. Lollapalooza. Porque a palavra é difícil, né? Não existe em português, enfim, é 2 L's, não sei o quê, enfim. É Lollapalooza. Eu lembro que na época tinha um desafio importante das pessoas saberem do que se tratava, ninguém conhecia, né? É tipo um Rock in Rio, né? E que é outro festival que eu adoro. Não é bem isso. Né? É outro posicionamento, é outro tipo de música, é outro line-up, é outra experiência, totalmente diferente. E tanto é que criou sua própria identidade, Exatamente. né? Exatamente, que é isso que você vai ao longo dos anos criando, para entender como é que funciona, como é que você posiciona, que tipo de arte você usa, que banda você vai trazer, para quê? Para as pessoas começarem a se engajar, começarem a consumir e falarem, esse foi o melhor festival da minha vida. Né? Eu lembro que a edição que a gente fez, a gente trouxe como atração principal o Foo Fighters. Eu tenho essa imagem para mim até hoje, do vocalista do Foo Fighters com uma bandeira do Brasil nas costas e 120 mil pessoas, né? Então, assim, você vai construindo, né? O racional é muito parecido para um negócio pequeno, só que o desafio é que você está trabalhando ali com 120 mil pessoas com uma expectativa na lua, né? E um negócio que você envolve multidões. Então, brinco muito que evento é uma delícia quando você faz, mas quando ele acaba é mais gostoso ainda, porque você fala... Porque é uma logística também, né? Para pensar. A operação é muito robusta, né? Exatamente, exatamente, né? E qual é o papel nesse sentido? Você já traz muitas coisas, mas a gente quer conhecer mais esse CEO, né? Qual é o papel, por exemplo, que está à frente de um evento gigante desse? Eu acho que quando a gente fala de evento, né? Eu acho que o evento ele leva normalmente as pessoas no limite, né? Quando você tem eventos pesados, né? Que duram muito tempo, as pessoas ficam muito cansadas, comem mal, dormem mal, tem uma ansiedade absurda, é muito intenso, né? Eu acho que o papel do líder, né, da liderança nessa hora é quem vai manter a calma, né? E eu sempre fui um cara muito sereno, né? As pessoas falam, pô, mas você trabalha com love brands, com marcas sexys, com grandes eventos, isso é muito calmo. Eu falei, exatamente por isso que eu consigo. Porque se você entrar na mesma vibração, você estoura. Né? Então, o que eu percebo como diferencial de líder nestes momentos, né, eu brinco muito que eu apareço a hora que começa o incêndio. A hora que começar o incêndio é onde você vai ter que o cabelo branco entra em cena e acalma. Né? Porque senão você vai entrar com um megafone ali causando mais problema. E as pessoas vão se desesperando, né? Os times, que às vezes a gente costuma ver, né? Já aconteceu de eu estar em algum lugar e dar algum problema, e aí o líder gritando, e aí o time se desorganizando, e aí vai tendo erros, assim, quase um efeito dominó, é uma coisa muito maluca, sabe? Vai tendo um erro atrás do outro. Aí você fala, nossa, só faltou uma tranquilidade para harmonizar. É um muito interessante, né? Porque é um conhecimento de si, né? Meio ali intenso, enérgico, que o mundo vai acabar, você tem que entrar sereno,
né? E põe em perspectiva o problema, entender qual é a solução. Em evento grande você não tem tempo. Você tem que agir rápido, né? Porque você está envolvido, mais uma vez, você está falando com 120 mil pessoas. Né? Então, acho que aí tem um lado ali da serenidade, acho que e a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham despendida. com isso... Então, quando acaba o evento, né? Quando acabam os festivais, acabam os eventos da NBA ou do UFC, é uma coisa que a hora que a adrenalina sai, você cai, você dorme quase 2 dias seguidos, porque o corpo realmente fala, agora vamos resetar, porque você precisa voltar ao normal. Né? Quer dizer, manter essa energia e essa energia de equilíbrio, né? Quer dizer, é uma coisa também que exige do grande líder, não é? Que você gasta também, né? Você falou uma palavra que eu adoro, que é a questão do equilíbrio. Né? Assim, o evento ele estica os times e desequilibra. O líder é o que tem que entrar e voltar, trazer para o meio do caminho, para equilibrar as pessoas. Né? Nossa. Como que você enxerga lá no futuro? Eu sei que a gente tá vivendo aí uma transição maluca, a tecnologia traz coisas maravilhosas, outras nem tanto. A gente falou também da marca, dela pensar no ambiente, na questão social, na governança, né? Então as marcas estão sendo também, para ser amadas, elas também vão ter que ter posicionamentos um pouco mais favoráveis, Sim. pelo que a gente está vendo, né? No sentido da preservação da vida, por exemplo, né? Como é que você, assim, pensando de uma maneira um pouco mais positiva e com os desafios, o futuro disso tudo? Eu vi recentemente saiu uma pesquisa da Mastercard que fala que 68%, vou arredondar para 70% que fica mais fácil, 70% das pessoas entrevistadas preferem experiências a bem duráveis. Né? Voltando a isso tudo que a gente está falando aqui, eu acho que eu vejo com bons olhos, né, essa grande revolução que a gente está passando. Se as pesquisas já mostram que as pessoas querem experiências, querem ser encantadas, a máquina não sabe fazer isso. Quem vai fazer isso são os seres humanos, que aliás é o nosso propósito de vida, né? São as conexões, né? As relações humanas, ou seja... E as grandes memórias, né? Exatamente. Você sabe que foi feita uma pesquisa, só abrindo um parênteses rápido, com crianças, né? E aí perguntaram para crianças de 10 anos, milhares delas, qual foi o momento da sua vida que você mais gostou? A minha festa de aniversário e quando eu viajei com os meus pais. É isso. Isso foi uma experiência, né? Então você vê, né? Rodou assim, isso não vai mudar. Né? Então acho que independente da questão econômica, viu? Não tem. Era uma viagenzinha daqui, outra que nem da importa Disney. para onde foi. Não importa. É a conexão, né? Poder ter uma experiência boa com seus pais, com a sua família, com seus amigos e por aí vai. Então acho que essa revolução tecnológica, digital, inteligência artificial que a gente está passando, ela é muito intensa, né? E muito rápida. Porém, o componente humano, conexão, encantamento, né? Experiência, vai ser o grande diferencial. Né? Então, acho que as pessoas estão num momento muito assim, meu Deus, a inteligência artificial vai tirar meu emprego, eu não vou poder fazer isso. Não, eu acho que é o contrário. Você vai ser o grande diferencial para ela. Ela vai te ajudar a te tornar mais produtiva, a entregar os seus projetos de outra maneira, você se capacitar mais. Né? Assim, eu sou um heavy user de inteligência artificial, então assim... Eu também uso bem. Eu já estou na fase que eu dou bom dia e no final falo obrigado, mas eu preciso entender por que eu estou fazendo isso. Mas se você usar, ela te põe contra a parede. Né? Ela vai fazer você entregar algo a mais. Né? E aí quando você põe isso em perspectiva de longo prazo, eu vejo de uma maneira otimista. Né? Eu acho que sim, a tecnologia vem com tudo, né? Já faz parte das nossas vidas, porém usando de uma maneira correta, vai melhorar a vida, tende a melhorar a vida de todo mundo. Exatamente. Né? E o diferencial vai ser o fator humano, não tem como. E acho que assim, né, tem um livro que é um clássico, né, que fala muito sobre histórias de vida. Foi a primeira história de vida que entrou na universidade. Foi de Santo Agostinho, atribuído a santo, né? Mas na verdade é Agostinho de Hipona, então filósofo também. Então, longe da religião falar aqui, mas eu estou só colocando. E aí eu precisei ler o livro dele, porque estava estudando história de vida, e teve uma introdução. Tá. E aí, Emanuel Carneiro Leão, que é da Academia de Letras Brasileira, ele faz uma introdução. E, na verdade, o que mais me chamou a atenção foi o que ele escreveu, porque diz que assim que a gente está em busca da verdade. Sim. Aí você pergunta, qual é a verdade? É a verdade que te liberta. E qual é a verdade que me liberta? É isso. É a busca da tua própria humanização, que é o contato com o outro.
Então, você só está livre quanto mais você se humaniza e quanto mais você tem contato com as pessoas e quanto mais você se conecta com elas com uma intencionalidade de bem. Então, pode ser, assim, utopia. A gente está vivendo aqui, né, falando que o senhor, a gente vive de utopias. Que a gente vá ter uma possibilidade ao colocar mais experiências de aproximações humanas. Sim. E essas aproximações humanas, não é, Rodrigo? Elas podem fazer com que a gente evolua nesse sentido, para ter memórias mais positivas. E eu fico muito feliz quando você traz aqui o seu olhar e as suas ideias, porque se há de haver produtividade, consumo, roda financeira, economia, isso precisa existir. Sim. Mas existir com coisas mais éticas, né? Como é que é essa questão, para a gente já encerrando, esses princípios éticos nisso tudo? Eu adorei o que você falou, porque assim, né, a gente está falando, né, da tecnologia, das transformações, do consumo, das marcas, dos algoritmos, mas no fim do dia, quem vai comprar tudo isso é um ser humano. É um ser humano. E para ele comprar, ele vai precisar da conexão humana. Né? Então, acho que independente do momento que a gente vive, né, das questões, dos desafios de conexão humana, né, a solução vai ser a conexão humana. Né? Você não substitui isso, não tem como. Né? Por mais que a gente use mais a tecnologia, mais o celular, que a criançada está com o desafio disso, a solução vai ser a gente. Né? É estranho falar isso, mas assim, eu sou um problema, mas eu sou a minha solução. Que bom que é isso. Que bom. Né? Então, acho que sim, né, eu vejo, enfim, de alguns fóruns, alguns estudos que eu tenho feito, acho que vai ter um push grande para a gente melhorar a maneira que a gente se conecta. Né? Então, isso em escolas, enfim, a gente vai ter que saber se reconectar. Né? A boa notícia é que eu estou aqui, você está aqui. Então, a gente vai conseguir... não é que vai precisar de um remédio específico, de uma plataforma, nada disso. É o humano precisando do humano. Então, acho que isso... me deixa dormir com tranquilidade sendo pai de 2 meninas pequenininhas, né? Então, lindas. Acho que é saber se conectar, entendeu? Ótimo. Olha, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre você para a gente trazer você aqui, eu vi assim, visionário. E eu fico muito feliz, né? Que você é um visionário e está vendo o humano, né? Crescer, evoluir, se emancipar, Sim. se conectar. E aí, Rodrigo, a gente, para encerrar, o que você diz? Que conselho de tudo que você viveu e vive, as experiências, os aprendizados, para quem assim está iniciando, que está te ouvindo e fala, puxa, ele é o CEO, ele foi assim, ele está vindo da China. Que conselho você daria para quem está começando aqui com a caneca? Eu acho que são 2, né? Acho que o primeiro, hoje em dia está muito mais fácil e bonito você fazer negócios para você vender essa caneca. Uhum. Né? Então, assim, não precisa entrar nessas discussões de tecnologia, não precisa deixar tão difícil, né? Dá para ser fácil, né? O simples é muito bonito, né? Então, com a quantidade de soluções que existem hoje, dá para você vender muito bem essa caneca. Então, essa é a primeira parte, está mais fácil. A segunda parte, como líder, né, eu falava isso muito com o meu time, com meus amigos, enfim, com as conversas que eu tenho de mentoria e tal, é o estudar. Então, assim, acho que a beleza de você poder estudar sempre, isso é muito poderoso. Isso sempre vai te colocar numa posição diferente dos seus concorrentes. Né? E voltando ao que a gente acabou de falar, está muito acessível. Né? E acho que você conseguir se desafiar e estudar pastas, pautas, assuntos que não fazem muito parte do seu dia a dia é mais legal ainda. Porque você fala assim, mas por que eu estou estudando isso? Não sei, mas em algum momento é muito engraçado como a gente funciona. Em algum momento isso vai aparecer, você puxa e você vai usar aquela sabedoria. Então acho que a principal dica que eu daria é alimente sua alma e seu cérebro o tempo inteiro. Não pare de fazer isso. Maravilhoso. Olha, eu quero te agradecer muito. O tempo passa muito rápido aqui. A casa tá aberta. Bom, vai ver que foi uma boa experiência, adorei, né? Foi muito boa. Estudos indicam que tudo que é muito bom passa rápido. E a gente também tem que entender um pouco por que acontece, né? Mas eu quero assim dizer que é muito bacana e foi muito honroso para a gente aqui do Aprender a Vida Inteira encontrar uma pessoa com tamanha visibilidade de mundo, mercados, marcas, entretenimento, esportes, não é? Marcas globais
e, ao mesmo tempo, trazer essa ideia tão forte que é a ideia do humano em nós, das conexões humanas. Porque eu também não tenho dúvida que cada vez mais nós vamos nos aproximar. E a gente tem que fazer mesmo, você que tem 2 filhas, essa contraprogramação positiva. É isso. Trazer experiências positivas, exemplos positivos, entrar na onda do algoritmo, para que a gente possa impactar cada vez mais e do bem, de uma maneira positiva, o maior número de pessoas. Com certeza. Muito obrigada, Mara, Rodrigo. foi um prazer. Fiquei muito feliz de ter participado aqui, adorei o convite. Muito bom papo. Muito obrigada. A gente tem uma metáfora aqui, que é um chale utilizado em todas as tribos, em todas as sociedades. Que legal. Porque a ideia é que você também, humanamente, se sinta aquecido, acolhido. Você vá para sua luta, mas que você sinta esse quentinho nosso aqui. Pô, obrigado. Muito obrigada. Obrigada por estar com a gente. Obrigado, boa sorte para você. Poxa, que tenha boas pessoas assim à frente dos grandes times, tá bom? Foi um prazer. Obrigado, viu? Aprender a vida inteira, gente. Conexão e experiência foi a grande lição de Rodrigo Vicentini para as grandes marcas. Obrigada.